Fala, meus queridos, muito bem-vindos a mais um Lead Talks by JC. Meu nome é João Cazon e o tema do vídeo de hoje é uma polêmica que tem rolado no LinkedIn, principalmente. Eu já vi alguns posts falando a respeito, que é a senioridade precoce, digamos assim. Ou seja, é possível existir pessoas que atinjam o grau de sênior ou especialista em poucos anos ou até meses de carreira? Vamos discorrer um pouco sobre esse assunto, porque não é um tema simples, é um tema que tem bastante vertente, bastante variável e por isso ele se torna bastante polêmico, porque ele dá argumento para a resposta de sim e para a resposta de não. Mas a gente vai trazer aqui, eu fiz algumas pesquisas, vou trazer uma análise, um compartilhamento da minha experiência também sobre esse assunto, o que eu penso. Também não se restringe a isso, tá? Minha opinião é só o compartilhamento dela, não é com a intenção de que ela seja a verdade, ela tá aqui para ser contraposta também, e tá tudo bem. Acho que você pode ter uma opinião diferente da minha, ou concordar, mas o importante é a gente ter, né, esse espaço, né, para debater. Mas eu acho importante, porque é um tema, né, que tem ganhado bastante tração, principalmente por conta da modernidade, né, do mundo VUCA, das entregas que as empresas têm que fazer, da velocidade, da inteligência artificial, da pandemia. Então, vários vetores que tracionaram demais esse assunto e tracionaram demais essa possibilidade também. Até então não se falava muito, né, dessa possibilidade de alguém falar, se declarar especialista em algum determinado assunto com 3 anos de carreira, por exemplo, né. Então, vamos discorrer um pouco sobre isso e espero que você goste e bora lá. E antes que você pense que o que eu vou fazer aqui, por exemplo, é um discurso de "no meu tempo era diferente", e realmente era, né, não é sobre isso, é sobre algo muito mais profundo e perigoso. A diferença entre conhecimento e experiência e inteligência e sabedoria, tá? Esses pilares, eles são fundamentais para que a gente construa uma boa argumentação em cima do que a gente vai falar aqui, porque a questão não é só um ou outro, né? Para você ser especialista, não é só porque você manja do assunto, mas sim, já dando um spoiler aqui, vivência prática importa. Porém, tem algumas exceções, e aí é nisso que a gente vai adentrar aqui. Então a pergunta que eu quero trazer aqui e responder para vocês e já fazer uma provocação com ela, né. É possível alguém com poucos anos de carreira se tornar genuinamente sênior em algo, ou estamos vivendo apenas uma ilusão coletiva criada por um mercado desesperado que confundiu velocidade com maturidade? Nos próximos minutos, a gente vai falar aqui sobre outliers reais e sobre o que a pandemia fez com as categorias de senioridade, sobre o papel da IA nessa confusão toda e principalmente porque essa conversa importa para você, que é gestor, que está contratando, desenvolvendo e avaliando pessoas. Então bora lá. Bloco 1, a anatomia da senioridade real. Então vamos começar do começo. O que define senioridade de verdade? No mercado brasileiro existe um consenso geral e quando eu falo de consenso, tá, não é um achismo da minha cabeça, mas tem pesquisas sobre isso. Eu vou deixar os links nos comentários do vídeo, mas vou colocar aqui agora para vocês, as referências também, de que um profissional sênior, geralmente ele tem mais de 10 anos de experiência na área, em pleno entre 5 e 10 anos, e um júnior até 5 anos. Porém, atenção aqui, tá? O tempo sozinho ele não significa nada também, beleza? Você pode trabalhar 15 anos fazendo sempre a mesma coisa e continuar sendo na prática um júnior experiente, por exemplo. Então, o que realmente define um sênior? São 3 coisas que raramente aparecem juntas sem tempo, tá? Então, dificilmente você vai ter esses 3 pilares que você realmente pode categorizar um sênior sem tempo de experiência para isso acontecer. E são essas 3 coisas. Primeiro, visão sistêmica, que o sênior ele não só resolve o problema na frente dele, ele enxerga o impacto disso em toda a cadeia, na operação, nas pessoas, no mercado, no longo prazo. E isso não vem de curso, não vem de um vídeo no YouTube, da faculdade, ele vem de ter visto as coisas darem errado, dele ter atuado em situações diversas, onde foi necessário ganhar casca, onde realmente ali a pessoa se ferrou em um determinado assunto, ela teve que buscar novos conhecimentos, ela teve que buscar novas referências, teve que buscar novas fontes para que ela pudesse sair daquela situação. Não é algo que você consegue só na teoria já ter esse conhecimento pronto e embarcado em você, tá bom? E conectado a isso,
você tem o porquê as coisas deram errado. Segundo ponto aqui é a maturidade emocional sob pressão. Qualquer um consegue performar bem quando as coisas estão bem. O ambiente ele é propício para isso, ele é fácil para isso, né? Ele é saudável. Não é um ambiente que está te atacando, né? E colocando à prova realmente em situações adversas os seus conhecimentos, a sua experiência. Então é muito fácil você performar bem e ter a impressão que está performando acima da média quando você está num ambiente que as coisas estão bem. O sênior, por outro lado, é aquele que, quando tudo está pegando fogo, ele não entra em pânico, ele não toma decisões impulsivas e consegue acalmar a equipe enquanto resolve o problema. Isso se chama sabedoria, e a sabedoria, ela não se compra em bootcamp, ela não se compra em curso online, ela não se compra nem na faculdade e nem no seu MBA, tá? Sabedoria é algo que você constrói na sua vida conforme você vai, né, ganhando fios brancos aí. Tô falando de forma, né, uma forma hipotética aqui, tá? Pode ser que não literalmente você precise ter fios brancos para ter experiência, mas você precisa passar por situações que elas te tragam a sabedoria. Muitas vezes é possível um jovem ter sabedoria? Sim, mas de novo, eu não estou falando das exceções. Nós não podemos pegar exceções e transformar em regra, né? Tem um viés muito forte de pegar, porque fulano, pega lá o Michael Jordan lá, né, um outlier, e acha que qualquer pessoa pode, né, performar daquele jeito, com pouca idade e chegar no auge. Isso é exceção, a gente tem que trabalhar com o padrão, né. Esse é um grande viés, um grande erro que eu vejo pessoas cometendo, gestores cometendo no mundo atual, né. Muito mais pegando os exemplos das exceções para tornar como referência ali de: "Cara, aquilo é super tangível, esse é o nosso padrão", né, tornando as exceções a definição do que querem como padrão, cara, vão se frustrar, porque não é assim que a banda toca, beleza? Terceiro ponto é a capacidade de mentorar e desenvolver os outros. Um sênior, ele não é bom só no que faz, ele consegue ensinar outros a serem bons também. E ensinar de verdade não é passar um checklist, é adaptar a forma de comunicar de cada pessoa, antecipar os erros antes que eles aconteçam, ter paciência para ver alguém crescer no ritmo dela. Tá, e aí, existe algum tipo de estudo que traga quanto tempo você precisa para desenvolver essas 3 coisas que a gente acabou de citar aqui? Existe um livro chamado Outliers, do autor Malcolm Gladwell, e nesse livro eu recomendo muito vocês lerem, tá? Eu li esse livro, esse ano, eu até quero trazer mais um vídeo no canal sobre esse livro, mas especificamente nesse livro ele traz a regra das 10.000 horas, tá? E ali nessa regra das 10.000 horas, ela foi baseada em pesquisas do psicólogo Anders Ericsson, que você precisa de aproximadamente 10.000 horas de prática deliberada para atingir maestria em qualquer campo. E aí ele traz exemplos práticos dentro do livro que você pode ler de pessoas que definitivamente tiveram a exposição a essas 10.000 horas e se tornaram especialistas naquilo. Um dos exemplos que eu lembro, tá, puxando aqui de cabeça, que ele traz é do Bill Gates. O Bill Gates teve todo um alinhamento de oportunidades para que ele conseguisse sair na frente da maioria das pessoas em acumular suas 10.000 horas. Por quê? A escola que ele estudava foi uma das primeiras escolas a receber um computador, né? Então ele, obviamente, né, tem o mérito dele de aproveitar essas oportunidades também. Obviamente não é tudo sorte, né, obviamente teve muito suor do Bill Gates ali, mas ele teve essas oportunidades conectadas que permitiram a ele atingir essas 10.000 horas antes dos concorrentes, por exemplo, o que possibilitou que ele, construísse a Microsoft e tornasse ela o império que ela é hoje, né. Então uma das histórias ali do Bill Gates é muito interessante, mas o livro é recheado de exemplos de situações, não só da regra das 10.000 horas, mas do que tange a outliers, né, aos fora de série. É um livro excepcional, tá. E aí se a gente fazer uma continha aqui básica de padaria, basicamente 10.000 horas vão equivaler a 5 anos trabalhando por 40 horas por semana, 50 semanas por ano, e isso para chegar ao nível de competência técnica alta. Não estamos falando de liderança, de visão estratégica e de maturidade emocional, né, esses são outros pontos. Então entende que a caixa de ferramentas ela exige bastante coisa para você falar que é um especialista em algo, né. Então realisticamente falando, alguém com 3, 4 anos de carreira pode ser tecnicamente muito bom, pode ser brilhante na execução, mas sênior, na imensa maioria dos casos não, tá. Eu sei que tem exceções, que tem outliers,
e vamos falar deles daqui a pouco, mas antes eu preciso te mostrar o que realmente aconteceu nos últimos anos e bagunçou completamente essa conta, né, que isso é bastante importante aqui também, tá. Bloco 2, a grande anomalia, pandemia e o júnior que dormiu e acordou o sênior. Entre 2020 e 2022, o mundo viveu um experimento social sem precedentes no mercado de trabalho, né? E as consequências disso estão reverberando até hoje. A gente sabe muito bem disso. E durante a pandemia, a seguinte situação aconteceu: teve uma explosão de demanda na tecnologia, no mercado de tecnologia. Todo mundo teve que se digitalizar muito rápido, praticamente do dia para a noite. E-commerce, home office, telemedicina, educação online. A demanda por profissionais de tech, ela explodiu do dia para a noite, literalmente. Com isso, contratações em massa começaram a acontecer. Então, as big techs, startups contrataram como nunca. A gente vivenciou um boom, né, no mercado de tecnologia nesse período. A Amazon sozinha ela contratou mais de 200 mil pessoas. A Meta expandiu agressivamente. Empresas que tinham 50 pessoas passaram para 500 em meses. E tudo isso não viria sem custo. Então, o que que aconteceu? Inflação artificial de títulos. E aqui que está o ponto, né? Não havia gente experiente o suficiente no mercado. Então, o que aconteceu? Profissionais júniores viraram plenos da noite para o dia e viraram sêniores depois em questão de meses. Foi muito rápido esse pulo entre cadeiras, né? E não porque eles tinham desenvolvido as competências, mas porque as empresas precisavam preencher vagas urgentemente e estavam dispostos a pagar por títulos. Um estudo sobre layoffs em tech mostrou que a média de tempo de profissionais demitidos nas big techs americanas foi de 2 anos. Ou seja, muitos foram contratados durante a pandemia com títulos inflados. Isso realmente aconteceu, tá, gente? E aí, em 2023, a inflação global, alta de juros, recessão batendo na porta, todo o piso, né, da consequência da pandemia. O que que as empresas fizeram? Eles tiveram que forçar a normalização dessa situação que foi gerada na pandemia. Então, de lá para cá, isso tem acontecido até hoje, mais de 200 mil pessoas foram demitidas só no setor de tecnologia nos Estados Unidos em 2023. No Brasil, foram mais de 11 mil profissionais até junho de 2023. E adivinha quem foi mais impactado? Quando o dinheiro aperta, as empresas olham para a pessoa e perguntam: esse título que você tem no LinkedIn corresponde ao valor que você entrega? A maioria das vezes a resposta é não. Então, tem gente boa que foi prejudicada por essa anomalia? Pra caramba. Absolutamente sim. Tem júnior talentoso que estava entregando a nível pleno e foi demitido porque a empresa estava cortando os sêniores caros? Com certeza. Mas isso não muda o fato de que o mercado criou uma geração de profissionais com títulos que não correspondem à realidade. E ainda tem mais um elemento nessa equação: a inteligência artificial. Bloco 3. IA. O novo atalho, conhecimento versus experiência. E aqui eu preciso fazer uma distinção crítica, porque é aqui que muita gente se engana. As pessoas estão confundindo e confundem muitas vezes conhecimento com experiência. O que é conhecimento? O conhecimento ele é acumulável, ele é informação, é técnica, é como fazer algo. E sim, com a IA você consegue acelerar absurdamente a aquisição de conhecimento. Você pode aprender em semanas o que antes levaria meses. Você pode ter acesso a frameworks, boas práticas, códigos, estratégias, tudo na ponta dos dedos. Antes, eram meses de pesquisa, Stack Overflow, batendo papo com pessoas mais sêniores, até você catalogar e acumular todo esse conhecimento. Hoje isso está muito mais próximo, então isso sim é um grande atalho. Por conhecimento, a IA é um grande atalho. Em contrapartida, a experiência ela é diferente disso. A experiência é o que acontece quando o conhecimento colide com a realidade e você aprende com os erros, com os imprevistos, com as variáveis que nenhum prompt de IA é capaz de prever. Um artigo da MIT Sloan Review coloca isso de forma brilhante para a gente. A IA nos oferece atalhos para o conhecimento, mas nos priva da experiência de nos colocarmos à prova. É a diferença entre consciência e manualidade. A consciência potencializa a sabedoria, já o conhecimento reforça hábitos. E aqui deixa eu te dar um exemplo concreto sobre isso. Um profissional com 3 anos pode usar IA para aprender estratégias de liderança, modelos de feedback, técnica de
de gestão de conflito. Ele pode até aplicar isso e ter resultados, mas quando um membro-chave da equipe pede demissão no meio de um projeto crítico e outros dois entram em conflito pessoal que está afetando a entrega, e o cliente muda o escopo pela terceira vez e a diretoria está cobrando resultados, a IA não te ensina como você vai sentir e o que você vai fazer naquele momento. Ela não te prepara para o nó no estômago, para a insegurança, para o peso da decisão. Com a IA você define um caminho, mas esse caminho não vai ser do ponto A ao B numa linha reta. Muito possivelmente, ele vai te jogar por diversas variáveis que não estão previstas até então, e possivelmente algumas decisões mudam a trajetória do que está acontecendo. É nesse momento que a sabedoria entra em ação. E a sabedoria de ter passado por isso algumas vezes que te traz o aprendizado de que o pânico não ajuda ninguém, tem hora que você precisa ser o ponto de estabilidade da equipe, mesmo você mesmo estando inseguro, algumas decisões não têm resposta certa, só a menos errada, e que às vezes você vai errar e está tudo bem desde que você aprenda com esse erro. E isso, meus amigos, minhas amigas, ele não vem dos prompts, não vem da IA, não vem do livro que você leu ou estudou. Ele vem de cicatriz, de você apanhar na prática mesmo, entendeu? E agora vamos falar dos outliers, porque os outliers trazem algumas exceções e trazem alguns caminhos de possibilitar sim alguém ser sênior, experiente e especialista em algo com pouco tempo de carreira. Vamos falar sobre eles agora. Bloco 4, os outliers reais, quando a exceção confirma a regra. Tem gente que aos 25 anos já tem maturidade, uma visão, uma capacidade de execução que surpreende até os mais experientes. E geralmente essas pessoas têm alguns elementos em comum. Intensidade de exposição extrema não é sobre anos de mercado, é sobre a densidade da experiência. Um desenvolvedor que trabalhou 3 anos no Google, por exemplo, pegando projetos de altíssimo impacto e complexidade, provavelmente teve mais exposição do que alguém que trabalhou 6 anos em uma empresa pequena fazendo manutenção de sistema legado. Então, isso traz, sim, muita diferença de experiência entre um e outro, mesmo um tendo mais tempo de mercado do que o outro. Contexto privilegiado e de aprendizado. Como eu falei para vocês, né, no bloco anterior, Bill Gates é isso exemplo. Bill Gates ele tinha acesso a computadores aos 13 anos de idade no ano de 1968, quando quase ninguém sabia o que era isso. Ele acumulou 10 mil horas de programação antes dos 20 anos de idade. Não só porque ele era brilhante, mas porque ele teve acesso e oportunidade que 99,9% das pessoas não tinham. A capacidade de reflexão acelerada. Outliers não só vivem as experiências, eles refletem profundamente sobre elas. Extraem padrões, ajustam comportamentos, eles têm uma taxa de aprendizado por experiência muito acima da média. Mas aqui está o ponto. Outliers são raros por definição. Se você olhar para o LinkedIn e ver 50 especialistas sêniores de 26 anos, estatisticamente falando, a maioria não vai ser outlier. São pessoas que se autodenominam assim ou que foram promovidas num contexto de mercado distorcido. Então não tem problema em não ser outlier. Não ser outlier não te faz menos valiosa e significa que você está no caminho normal, saudável e de desenvolvimento. Esse caminho leva tempo. Só que qual que é o problema aqui? Há muita pressão do mercado. Há muitas empresas que só querem outliers, que acham que todo mundo lá dentro vai ser outlier. É um erro das empresas acharem que vão conseguir isso, porque como eu trouxe para vocês, eles são extremamente raros, e por serem extremamente raros, eles também não aceitam trabalhar em qualquer lugar, quando eles se fazem cientes do quanto eles são outliers, e é muito difícil reter outlier, porque como a evolução deles é muito rápida, então você precisa de ambientes extremamente desafiadores para você manter. Então, a pessoa ela se acomoda no ambiente onde ela está, dificilmente ela é um outlier. Ou ela foi até um teto, chegou nesse teto muito rápido, né, do que ela poderia ser ali. Mas quando ela é outlier, ela vai buscar por mais. Ela vai se entediar rápido em ambientes de baixa complexidade. Então, o mercado está distorcendo, as próprias pessoas estão distorcendo e a gente está criando um mercado que gera muita pressão, que tem gerado com isso muito burnout, porque pessoas que não são outliers estão tendo que correr para se provar outliers não sendo, e o efeito colateral disso está sendo dramático. Então, para a gente fechar aqui e voltando à pergunta inicial, é possível alguém com poucos anos de carreira ser genuinamente sênior? Na minha opinião,
dado toda essa construção que eu fiz com vocês até aqui, a minha resposta é: em raríssimos casos. Em raríssimos casos é possível, mas na maioria absoluta não. E por que que essa conversa importa? Porque para você, gestor, isso tem implicações diretas. Primeiro, na hora de contratar. Não se deixe impressionar só pelo título do LinkedIn. Pergunte sobre situações específicas. Me conte sobre uma vez que você teve que liderar uma crise, como você desenvolveu alguém que não estava performando. Se a pessoa tem 3 anos de carreira e as respostas são rasas, você sabe o que tem. Na hora de desenvolver sua equipe, pare de acelerar artificialmente as pessoas. Júnior bom não precisa virar pleno em um ano para ser reconhecido. Ele precisa ser desafiado, sim, mas ele também precisa de tempo para amadurecer. Maturidade não se força. Você vai acabar com a carreira do seu profissional se você promover ele antes da hora. É melhor dar mérito, é melhor ter um plano de carreira sólido, um plano de desenvolvimento bem estruturado, do que querer reter talento por promoção. Retenha talento por mérito, por bônus, por desafios, mas por promoção não, porque a promoção ela tem que ser muito mais levada a sério no nosso contexto. Ela não pode ser uma ferramenta de retenção ou de atratividade de profissionais. E na hora de se autoavaliar, né? Se você tem de 4 a 5 anos de carreira e se sente inseguro em se chamar de sênior, excelente, grande maturidade que você está tendo aqui. Essa insegurança é um sinal que você tem noção de que ainda precisa aprender. Os piores sêniores são aqueles que se acham sêniores cedo demais e param de se desenvolver. O conhecimento ele pode acelerar com a IA, com curso, com imersões, mas a experiência e a sabedoria, essa só vem com o tempo, meu querido. Não tem atalho para isso, tá? Com erro, com reflexão, com cicatrizes de ter tentado, falhado, aprendido, tentado de novo. Então, se você é gestor, valorize a senioridade real, não inflacione títulos, não crie ilusões. Se você é um profissional em desenvolvimento, não tenha pressa. Construa sua carreira com solidez, porque quando o mercado apertar de novo, e ele vai apertar, quem vai sobreviver não são os que têm o título mais bonito no LinkedIn, são aqueles que entregam o que o título promete. Então, meus amigos, por hoje era só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos enriquecer esse debate. Acho que tem muita linha que ele pode queimar aqui nos comentários. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Não deixe de dar seu like, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Nós nos vemos lá.